a Deus. Haja o que houver, venha o que vier, Ele proverá. Ele vai prover de novo. Você pode dizer isso para 2 ou 3 pessoas, Ele vai prover. Não, eu acho que o irmão não acreditou, não botou fé no que você disse. Diga aí, diga com fé, Ele vai prover. Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe o que você precisa nessa noite. Deus sabe o que você precisa nessa noite, aleluia. E o Jeová Jireh está nessa casa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Por favor, abra a tua Bíblia no livro do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos. É um texto bastante conhecido. E eu estava em casa, estudando a palavra de Deus, e eu falei, Deus, é um tema bem específico. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, eu sei que eles têm um tema lá, mas o Senhor me deu algo aqui. Eu falei, meu Deus, e agora? Vou fazer um negócio que Deus manda, né? Que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deixa minha colinha aqui. Carta de Romanos, pode se assentar aí, todo mundo já se assentou, glória a Deus. Carta de Romanos, no seu capítulo 8, diz assim o texto. Todos acharam, diga amém. Quem não achou, diga estou procurando. Todos acharam, amém. O pessoal está bom aqui de EBD, ou glória. Diz assim o texto. Ora, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da morte, da lei, do pecado e da morte. Porquanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviado no seu próprio Filho, em semelhança de carne, pecaminosa e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei cumprisse em nós, que não andemos mas segundo o Espírito. Porque os que inclinam para a carne, cogitam para as coisas da carne, mas o que inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, vivo, e é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Amém, amados? Glória a Deus. Eu louvo a Deus por isso, porque quando eu estava ali, como eu disse, meditando na palavra do Senhor, o Senhor me levou a entender o que Paulo estava querendo dizer nessa carta. Ele escrevendo nessa carta aos Romanos. E como o texto de vocês esse ano vai falar lá na carta que Paulo escreve ao Coríntios, capítulo, né? A segunda carta que Paulo escreve, é isso? No capítulo 5, verso 17, né? Ele vai falar sobre nova criatura, não é isso, pastor? É um novo recomeço. Foi esse o tema, né, que vocês colocaram? E para falar de recomeço, de nova criatura, você tem que entender, nós temos que passar por esse caminho aqui. Tudo que é novo, tudo que é feito do zero, tem que ter um divisor. E Paulo, ele escrevendo essa carta aos Romanos, ele diz, agora, pois, não tem mais condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, ele está querendo dizer daquele pessoal, daquele público, daquele povo que não estava em Cristo antes e o depois.
Diga comigo, antes e o depois. É isso. E aí Paulo, quando ele enfatiza nessa carta, em Romanos, capítulo 8, ele vai dizer: para os que estão em Cristo Jesus e que são nova criatura, não há mais condenação. E muitas vezes, nesse texto você vai ver isso, a parte sobre a condenação, sobre morte, sobre carne. É muito falado nesse texto. Nós vamos entender e vamos ler um pouquinho mais da palavra de Deus nessa noite, porque eu gosto bastante de ler a Bíblia, eu gosto bastante da palavra de Deus. Quem aqui é amante da palavra de Deus, diga amém. Eu gosto muito de ler. E para não ficar só no que eu estou falando, vamos para o texto. O verso 1, ele diz: o resultado da consequência da verdade ensinada. Geralmente a marca da conclusão dos versículos imediatamente precedentes. No entanto, aqui apresentados nos resultados, o resultado final desse primeiro versículo é surpreendente. Porque quando você é uma nova criatura, quando você é uma nova pessoa em Cristo Jesus, não tem mais nada e nem ninguém que possa te condenar. Não existe mais. O agravante já foi. Eu trabalho com um escritório, né, onde existem 2 advogados, e lá a gente fala um pouquinho sobre esses assuntos de leis. E quando você está lidando com um caso em que a pessoa foi pega em flagrante num ato de criminalidade, ele é condenado em primeira instância e ali não tem o que fazer. Ali não tem o que fazer. O juiz bate o martelo e dá a sentença para ele. Ele é condenado. Essa pessoa é condenada em primeira instância. O advogado de defesa, ele entra com o recurso, tenta livrar aquela pessoa, né, da condenação, mas não tem jeito, porque ele foi pego em flagrante. E aí essa pessoa tem um agravante. E dependendo do delito dele, da infração dele, a pena é aplicada com muito rigor. Às vezes 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou até mesmo em países aí fora, a pena de morte. E é isso. Só para nós entendermos um pouco do que eu quero dizer nessa noite. Quando Paulo ele explica isso, Paulo era um homem da lei. Amém, igreja? Paulo era um homem instruído na lei. Não é isso que diz a palavra de Deus? Paulo foi um homem que foi estudado. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que era um professor de Paulo. E por que aos pés? Porque eles estudavam sentados naquela época. Eles se sentavam ao pé de uma cadeira, de um professor sentado, e ele sentava-se ao chão, próximo dos pés mesmo do professor. Era bem desse jeito mesmo, era bem assim. Paulo, estudando ali, ele entendeu algumas coisas sobre o que deveria entender sobre leis. E ele, instruído na lei, o homem da lei, ele, perseguidor dos cristãos antigamente, quando era Saulo, né? Vocês já conhecem a história de Paulo, sendo Saulo, um homem que era o inquisidor da igreja, um cara que perseguia e matava cristãos em nome de Cristo. Ele achava que estava fazendo bem. Você acredita nisso? Ele achava que estava fazendo bem para o reino do céu. Eu estou matando em nome de Cristo. Estou fazendo justiça. Era isso que ele entendia. Porque era um homem religioso. Paulo, ele era um homem religioso, Saulo. E aí o texto vai dizer sobre... Se você ler a carta toda de Romanos, você vai entender um pouco mais sobre quem era Paulo. O texto vai dizer... Os textos vão dizer um pouquinho sobre a vida dele, né? Os passos dele. Não é só lá em Atos dos Apóstolos, onde aconteceu a conversão dele e tal, mas você vai entender, lendo essa carta, realmente qual que era o ofício de Paulo. E quando nós entendemos esse texto, que ele escreve, poxa, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não vive segundo mais a lei. Porque se viver pela lei, querido, é viver pela carne. E pela lei do pecado, o pecado só gera uma consequência: morte. Não tem outro caminho. E quando você entende que se você estiver debaixo só de uma lei, e essa lei for uma lei baseada no que é pecado, porque se nós estamos no corpo mortal hoje, nós estamos nesse corpo mortal, esse corpo que você está aí, de repente é um corpo físico bacana,
Você está bem fisicamente, bonito, bonita, cheiroso, cheirosa? Amém, glória a Deus, bem vestido, bem aparamentado. Tem uns aqui que é mais bonito, né? Eu tenho outros mais desprovido de beleza um pouquinho, enfim. Mas todos nós temos um corpo, amém, igreja? Temos um corpo. E esse corpo, ele está fadado a viver sobre a lei de um pecado, a lei do pecado, a lei daqui da carne, a lei da terra. Essa lei que não salva ninguém, essa lei que nós temos hoje que não tem como ser salvo. Paulo, entendendo isso, ele escreve em todos os textos dele nessa carta aqui aos Romanos, que é impossível um homem se salvar. Não adianta nós buscarmos leis e proteção na lei para nos salvar da condenação eterna, a condenação de morte, a condenação do pecado, que é o resultado do pecado, que é a morte. Não tem jeito, e é morte eterna, não estou falando de morte física, porque a gente precisa deixar bem claro aqui, nessa noite, Deus não está preocupado com a tua carne não, Deus está preocupado com a tua alma. Eu não sei se você entendeu, mas Deus está preocupado com a tua alma, porque tem muita gente caminhando na presença de Deus, mas não está com essa preocupação. Nós preocupamos com o que há de comer, com o que há de beber, há de vestir, né? Com tudo que está escrito lá em Mateus, que Jesus pegou e se deparou e escreveu isso, e deixou lá escrito para nós, né? Porque isso é o que? Ansiedade. E a ansiedade, ela ataca todas as pessoas que têm esse medo do recomeço. Por que eu estou falando de tudo isso aqui nessa noite? Porque todas as pessoas que tende a recomeçar algo, ela passa por esse ataque de ansiedade e entra o medo. Porque tudo que é para recomeçar é difícil. E recomeçar, querido, é se arrepender. Não tem recomeço sem arrependimento e sem perdão. Não existe recomeço sem arrependimento e sem perdão. Sabe por quê? Porque quando você está numa situação em que você tem que zerar, pensa em um computador, em uma máquina, e você tem que resetar essa máquina. Por quê? Porque a máquina já está travando. O computador já não está mais rodando mais nada. E aí é necessário você fazer o quê? Você reiniciar ele, não é isso? Não é assim? Os mais entendidos aqui eu não entendo muito não, mas eu acho que é isso, né, Julinha? É formatar ele, né? Aí tem que formatar. E quando formata acontece o quê? Zera tudo. Não é isso? Aí vai tudo para o começo de novo. Recomeçar. E o desespero de quem deixou as coisas lá dentro? É grande, né? Você fala, meu Deus, mas tem muita informação aqui, porque eu vou perder tudo isso daqui? E agora, eu vou deixar para trás tudo isso daqui? Recomeçar é isso. Recomeçar é isso. Paulo, ele não tem outra pessoa mais específica para me falar de recomeço, a não ser Paulo. Um personagem bíblico que não teve medo de recomeçar. O cara estava bem, estava amparado por Roma, era um soldado romano. Estava bem. Tinha a estabilidade financeira dele, eu tenho certeza disso, eu não tenho dúvidas. Né? Amparado por Roma. Ele fazia as tarefas dele, né, pastor? Cumpria lá o que deveria fazer. Você vai perseguir a igreja ali em Jerusalém. Mete o pau, arrebenta, pega todo mundo lá, passa a lapiana, passa a faca. Dizima todo mundo. O imperador romano manda ele lá, ele vai lá e cumpre a tarefa dele de boa. Está achando que está fazendo bem? Porque é um homem da lei. Você sabia que o Estado ele age em nome da lei? Hoje um policial militar, ele age, ele mata em nome da lei. Você sabia disso? Ele tem esse poder. E você acha que ele está pecando por causa disso? É uma pergunta, uma pergunta para você ficar aí na tua mente. Se um policial mata, ele está cometendo um pecado? É um tema polêmico, né? Outro dia eu venho para dar essa resposta para vocês. Mas era isso que Paulo fazia. Paulo, achando que era certo, matava em nome do Estado. E ele cometia essas atrocidades. Só que Paulo, sendo Saulo, numa determinada época da vida dele, num caminho de uma cidade chamada Damasco, ele está indo em perseguição. Ele está indo em perseguição aos cristãos naquele caminho. E quando ele segue aquele caminho ali em perseguição, a Bíblia vai dizer, os textos vão me dizer, que ele se depara com uma situação que
zera o cronômetro de Paulo ali, ele começa outra vida. Olha que legal. Ele se depara com o antes e o depois, com o divisor de águas da vida dele. Ele se depara com Jesus, o Cristo, o filho de Davi. Paulo, na perseguição da vida dele, eu acho que foi a perseguição da vida dele. A perseguição que marcou a história dele. Ele nesse caminho, ele achando que estava fazendo o que era certo. Presta bem atenção no que Deus está falando. Ele engodado pela religiosidade, que é essa palavra que está levando muita gente à perdição, que vai impedir que muitas pessoas entrem no céu. Religiosidade. Paulo, um homem religioso, o homem da lei, doutor, perseguidor, estudioso, fariseu, judeu, romano. Ele perseguindo ali naquele caminho de Damasco, ele se depara com a mudança da sorte dele. Ele nem sabia disso. Mas aquele encontro já estava marcado por Cristo na vida dele. Quando Paulo se depara com essa situação, ele se vê diante de Jesus e aquela voz fala para ele, né? Paulo, Saulo, né? Saulo, Saulo. Você já conhece, por que me persegue? Aí ele pergunta, né? Senhor, quem é? Quem é? Ele já sem enxergar mais nada. Porque é isso que Deus faz com a gente. Tem muitas pessoas aqui que vão sair daqui nessa noite cego para algumas coisas. Deus vai te cegar. Deus vai te cegar na carne para você parar de enxergar algumas coisas que estão te levando para a perdição. Eu sinto em dizer, mas o que eu tenho que dizer, eu tenho que falar. Eu falei para a esposa e falei para a pastora Ana, eu falei, Deus me deu uma mensagem dura e eu tenho que entregar essa mensagem, eu não posso levá-la para casa. E a mensagem hoje é essa. Se você caminhar pela tua visão humana, você vai jogar sua alma no inferno. Para de olhar para onde você não deve olhar. Começa a colocar os seus olhos em Cristo. Porque quando Paulo olha para Jesus, a Bíblia vai dizer que, quando ele ouve aquela voz, quem é, Senhor, quem é? Ele diz assim, sou eu, Jesus, aquele que você tanto persegue. Aquele que você tanto persegue. Aquele que a vida inteira você perseguiu. E hoje eu te encontrei. Hoje eu vou mudar a tua história. Hoje eu vou mudar o teu caminho. Hoje eu vou mudar o rumo da tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele entendendo isso, que era o próprio Cristo. A Bíblia vai dizer que ele não fica cego só por um instante, né? Ele ficou por algum tempo, né? Ficou por algum tempo cego. Teve um amigo que cuidou dele, a Bíblia vai dizer. E existem amigos que nos levam realmente para perto de Cristo, né? Existem realmente amigos que nos aproximam de Deus. Isso é bom ter amigos. É bom, é de Deus. E aí a Bíblia vai dizer que Paulo fica nessa recuperação sem entender nada. E logo depois ele começa a recobrar a visão. A partir dali, querido, foi só ele fazendo a obra de Deus. Se tornou um dos maiores missionários. Saiu arrebentando tudo. Pregando o evangelho. Salvando almas. Fazendo a vontade de Deus. Só que teve lugares que Paulo entrou, que Paulo chegou, que não foi fácil para ele não. Teve lugares que Paulo chegou, sendo sincero, sendo verdadeiro, sendo pregador da palavra, ele foi espancado, ele foi humilhado em praça pública, ele foi enxotado de cidades. E às vezes nós vivemos num evangelho que, se nós falarmos a verdade, vai ser da mesma forma nos dias de hoje. Porque nós vivemos em um evangelho do oba-oba, o evangelho em que as pessoas precisam alimentar o ego das outras. Precisa ter um coach em cima de um púlpito, em cima de um altar, para poder motivar você a sair da sua cadeira saltando e acreditando que quando você passar daquela porta, você vai ficar milionário e vai tudo mudar na sua vida. Isso é tudo mentira. Isso é tudo história. Eu tenho que falar a verdade. E cabe a nós. Paulo fala para Timóteo, né? Timóteo, prega a palavra. Na palavra não tem curva, não. Não tem conversinha aqui, não tem historinha. E Paulo, entendendo isso, ele vai e ele não desiste. E aí ele escreve esse texto lindo, essa carta linda, essa passagem.
Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, que for impossível a lei, no que estava enfermo pela carne, isso, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado, e com o efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que no preceito da lei cumprisse em nós o que nós andamos, que nós não andemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu poderia parar aqui essa mensagem agora e dizer que está tudo certo, está tudo numa boa. Mas eu ainda insisto em dizer que você, como um verdadeiro cristão, como um crente em Cristo Jesus, um cristão em Cristo Jesus, você não pode mais viver na carne. Você tem que andar pelo Espírito. Você tem que começar a andar pelo Espírito. Temos que andar pelo Espírito. A visão do Espírito é diferente da carne. Por quê? Porque as coisas da carne são tendenciosas, são pendenciosas ao quê? Ao erro. Nós estamos emocionados, nós estamos motivados, emotivados, nós estamos perturbados. A carne traz tudo isso. Perturbação, preocupação. É isso que a carne traz. Porque quando nós andamos pela carne, sabe como é andar pela carne, querido? É você sair de manhã desesperado, sem saber o que fazer. Muitas vezes eu ouvi isso, né? Do meu supervisor de vendas. Ele dizia assim: não sai de casa sem antes traçar sua meta. Não sai de casa sem antes fazer um roteiro. Para quem vende sabe o que é isso. Faz um roteirinho lá, da onde você vai ter que passar, para que o seu resultado seja mais efetivo no final do dia. Seja, tenha melhor aproveitamento. E aí, ele dizia muito isso para mim. E hoje um cristão entendido, ele tem que sair de casa armado, querido, preparado para o que deve vier. Porque quando você sai de cara para o mundo mesmo, com a visão carnal, os olhos carnais abertos, você vai se sentir o pior, você vai voltar para casa realmente derrotado, desmotivado. Você vai voltar com mais problemas para dentro do teu lar do que quando você saiu, sem solução. Saiu com conta para pagar, voltou com mais 2 contas para pagar. Meu Deus. Saiu com um carro com 2 multas, voltou com 3. Eita Jesus, é assim. Saiu crente, já não voltou tão crente. Levou uma fechada no trânsito, já falou que não devia. É carne. É viver nos frutos da carne. Porque qual que é o fruto da carne? Bebediz, né? Glutonaria, raiva, ódio, né? Lascívia, prostituição. Isso daí tudo é fruto da carne. E o fruto do Espírito, qual que é? Paz, temperança, benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio, amor. Meu Deus, aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? É isso que Paulo queria dizer. Olha, se você agora está no Espírito, você tem que deixar o fruto do Espírito aflorar em você. E não são os frutos, tá, gente? É o fruto, é um fruto só. E nesse fruto tem essas qualidades, aleluia. Olha que coisa gostosa, coisa maravilhosa. Você encontrar uma pessoa cheia do fruto do Espírito, pastor, você se deparar com uma pessoa que tem bondade no falar, que tem amor, que tem domínio próprio, não é aquela pessoa que é o primeiro desaforo que ela ouve, né? Está numa fila de supermercado, a moça do check-out lá, pega, vai passar o código de barra, não passa o código de barra, você já está bufando, querendo passar logo no caixa para ir embora daquele mercado, porque quem aqui ama ir para o mercado, diga amém. Só as irmãs. Só as irmãs. Os homens não gostam não, né? Aí você já está nas tampas já. Aí chega no check-out, não passa o negócio, a mulher fala assim para você o quê? Volta lá na prateleira e pega outro. Porque esse código não está lendo. Mas você já vai ficar como? Você já vai falar o quê?
Se estiver na carne, você vai falar: eu te pago para você estar aqui. Quem paga o seu salário sou eu. Primeira coisa já. Isso é uma obrigação sua. Levanta dessa cadeira e vai lá pegar o outro produto para mim. Agora, se você está cheio do fruto do Espírito, você vai pegar o produto, vai lá na prateleira, pega, caça outro que tem um código de barra e vai passar lá e vai estar tudo numa boa, vai dar tudo certo. E você vai embora para casa dando glória e aleluia. É assim a vida do cristão. Você é desafiado o tempo todo a sair do natural. Sabe? A sair do natural, da natureza de cristão. Não estou falando da natureza humana não, tá? É sempre desafiado a sair do Espírito, sempre. Você já percebe que às vezes tem coisas que saem da nossa boca naturalmente, né? Por que isso acontece isso comigo? Alguém aqui já falou isso, né? Porque às vezes parece que é só com você mesmo, né? Você vai para o trabalho, a pessoa lá te persegue, a fulana de tal está te esperando já, algoz. Aí você fala: meu Deus do céu, não fiz nada para ela. Sou tão boazinha, mas você não é muito boazinha também. Deus sabe, Deus te conhece. Mas tudo bem. Aí você, né? Aí você vai lá: ô Senhor, poxa. E aí a menina pega e quer acabar com a tua raça. Esses dias eu ouvi um desaforo assim, eu falei: meu Deus, é sério que eu estou vendo isso? A pessoa do meu lado, né? Trabalho numa imobiliária, bem conceituada, e aí lá tem 50 corretores. Aí eu sento do lado de uma, falei: meu Deus, por que eu tive que sentar logo do lado dela, Senhor? Por quê, pai? Aí a moça: eu odeio esse tipo de pessoa, não deveria existir essa pessoa na face da terra, porque eles se acham superiores às outras pessoas. Isso sem eu falar nada, isso sem eu dizer nada para ela, nunca tinha falado nada para ela, né? Não tinha falado de religião, de cristão, porque ser cristão não é ser religioso também, mas enfim, nunca falei nada para ela, mas ela, no ódio dela contra os cristãos, ela falou assim: odeio, abomino. Se eu pudesse, rasgava um. Se eu visse um aqui na minha frente, agora eu matava. Falei: meu Deus, tem misericórdia. Eu todo cheio de, né, do Espírito Santo de Deus, pela graça e misericórdia do Pai, que a gente tem que buscar, querido. Não é que a gente é o melhor do mundo, não. Nós não somos santos, não. Nós somos bonzinhos, não. Mas a gente tem que exercitar o fruto do Espírito, né, irmão? A gente tem que exercitar isso. Tem que exercitar, porque você só aprende praticando. E aí esses desafios vêm na nossa vida. E aí eu peguei, olhei para ela, eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu falei assim: então, mas bom dia para você também. Ela já... Você está precisando de alguma coisa? Uma outra fala que já quebrou ela mais um pouquinho. Se eu puder te ajudar, eu estou à disposição. Ah, acabou. Aquilo ali, essas 3 palavras, nela, na vida dela, foi um efeito tão forte que essa mulher ela começou a chorar. Uma mulher de 50 anos de idade começou a chorar, a tremer o corpo dela todinho. Ela foi para o banheiro, foi retocar a maquiagem, que foi toda borrada. Eu falei assim: se você precisar, a gente está aqui. Eu falei: olha, nem todas as pessoas são iguais. Talvez alguma pessoa denominada cristão te decepcionou, passou pelo teu caminho e deu um mau exemplo, e fez algo que te machucou. Mas eu digo para você, porque Cristo é amor, Cristo é vida, Cristo é paz. E o dono da paz, ele está aqui nessa tarde para te oferecer essa paz. Essa moça, aleluia, para a glória de Deus, essa moça ela começou a chorar e falou assim: ora por mim. Essa moça ela é frequentante da Mesa Branca. E ela sabe muitos anos, há mais de 30 anos ali frequentando e sendo enganada. E ali ela falou assim para mim: nunca ouvi isso da boca de um cristão, o que você está falando para mim hoje. Eu falei: Deus, traz uma transformação na vida dessa mulher. Muda a história dela e o que ela está precisando, Senhor, mas é dentro do coração dela que o Senhor possa realizar. Deus trouxe uma mudança sobrenatural na vida dessa mulher. Essa mulher é outra mulher. Hoje ela chega lá com o cabelo arrumado, pintado, toda arrumada, chega alegre, dando bom dia para todo mundo e ninguém entende nada, porque era uma mulher amarga, rancorosa e hoje é uma mulher feliz. E quem faz isso é Cristo, querido, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, é viver no Espírito. E quando você vive no Espírito, você contagia o ambiente.
ambiente. Você muda. Existem pessoas que quando chegamos no lugar, as pessoas falam assim, poxa, você está tão feliz. Por que você é tão feliz? Você chega, você irradia, e você às vezes não tem a resposta, mas a resposta está no seu DNA, no seu cerne. Dentro de você, é Cristo em você, já refletindo a glória dele, e nas pessoas, e as pessoas vendo isso. Paulo, para mim já correr para o final, porque já o meu tempo já se foi, ele continua nessa carta dizendo, lá no verso 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, porém, que estáis na carne, que não está na carne, mas está no Espírito, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Quando a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, esquece. Pode se vestir de crente, pode colocar a farda de crente, pode falar igual crente, mas esse daí não é crente. Esse daí não é de Deus. Você pode conhecer uma pessoa que é de Deus, quando ela tem o fruto do Espírito, como eu disse aqui. Se não tiver esses 8 aí que eu te falei, filho, você esquece, você corre bem longe desse cara aí, que esse cara não é crente. É uma realidade. E não tem jeito de fugir disso. E ele diz no verso 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito e que habita em vocês. É o Espírito Santo que habita em vocês. Quem te levantou, querido, não foi o pastor, não foi o presbítero, não foi a ordenança bíblica, não foi nada disso. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nessa noite.